a gente vai trabalhar, começando aqui ó, com o Visual Studio, a gente vai começar a trabalhar com o modelo MVC, que é o modelo que divide a aplicação em camadas. E aí, esse modelo MVC, ele divide a aplicação em Model, Viewer e Controller. Então, o que faz cada camada, né? As camadas, elas servem para você especializar cada trecho de código que você vai fazer, certo? Então, eu tenho, por exemplo, a camada de Model, ela serve para quê? Olha, embora a nossa aplicação seja orientada a objeto, o banco de dados é relacional. Então, só pelo nome já dá para você ver que são coisas diferentes. Então, a camada de Model, ela replica todo o modelo de banco de dados dentro da aplicação, porém orientado a objeto. A camada de Controller, essa é a camada que vai fazer as operações de inserir, alterar, excluir, consultar, e é a camada que vai controlar regras de negócio que por acaso tem no seu jogo. Tá? Então, por exemplo, regras de negócio. Se o jogador estiver nessa condição, vai acontecer isso, isso, isso. Ou regras, por exemplo, de pontuação. Se o cara fez isso, isso, isso e mais tal coisa, vai acontecer, a pontuação vai proceder dessa forma. Então, essas coisas acontecem todas na camada de controle. E aí você tem a camada de Viewer, que é a visão do jogo, ou seja, é o que vocês vão mostrar para o jogador que vai estar jogando o jogo de vocês, tá? No nosso caso aqui, como a camada de visão, ela é a camada que vai dar assim, boa parte do trabalho, a gente vai, para agilizar as coisas, a gente vai criar essa camada de visão inicialmente em ambiente web. Então assim, o jogador marcou um ponto, então o que eu vou fazer? Eu vou criar um botão na tela para pontuar um jogador. Aí só para a gente ter o trabalho de clicar e ver a funcionalidade, ver que a funcionalidade está ok, e nós vamos passar para o próximo, beleza? Quando vocês forem lá no segundo bimestre fazerem o jogo, qual é a grande vantagem? Como está dividido em camadas, você vai substituir a camada de visão pelo seu jogo, que pode estar em JavaScript, pode estar em Unity, pode estar, sei lá, no que vocês quiserem fazer, tá? Outra grande vantagem quando você trabalha com camada é que eu posso publicar meu jogo, eu posso publicar cada camada do meu jogo em um servidor diferente. Então eu posso ter nesse servidor configurações específicas para ele rodar mais rápido e, além de tudo, eu dobro ou triplico ou quadruplico a velocidade e o tempo de resposta do meu jogo, porque se eu publico ele em mais de um servidor, né, um pedaço dele em um servidor, outro pedaço em outro pedaço em outro, teoricamente cada servidor vai processar uma parcela menor do jogo e ele vai estar configurado especificamente para aquilo. Então eu vou ganhar em escalabilidade, né? Eu vou ganhar em quantidade de usuários que vai poder continuar jogando assim, simultaneamente sem o jogo pesar, beleza? Então a gente vai começar, a gente está começando na verdade de baixo para cima, né? Vamos pensar assim, a parte de baixo é a camada de banco de dados, que a gente já criou o script, já fez o banco. Aí do banco a gente vai criar a camada de model, depois a camada de controller, onde no nosso caso basicamente a gente vai fazer inserir, alterar, excluir, consultar dados, e por último a gente vai criar parte da camada de visão, que vai ser só para testar o que a gente está fazendo, beleza? Então eu vou começar lá no
no Visual Studio, né? Vou criar lá um projeto, né? File New Project, e eu vou dar um nome para esse projeto. Vou chamar ele de Dino Racer, e eu já vou colocar aqui, ó, dinoracer.view, tá? Inicialmente eu vou fazer esse projeto como uma aplicação web, para a gente aproveitar o nosso servidor web que vai estar lá. Então veja bem, eu tenho aqui vários tipos de projeto, né? Hoje em dia o que está mais avançado seria a gente trabalhar com ASP.NET MVC, Web Application, tá? Mas isso seria o mais avançado para quem vai desenvolver para web, quem vai desenvolver aplicativo web. No nosso caso, nós vamos trabalhar com ASP.NET Web Forms. Por quê? Porque quando eu precisar cadastrar alguma coisa na tela, quando eu precisar fazer alguma página web só para testar o que a gente vai fazer nas camadas de model e controller, esse Web Forms, né, ele vai ser muito mais fácil, porque eu vou ter os componentes, eu vou clicar e vou arrastar para a tela. Então ele vai ser muito mais rápido, e eu vou ter que explicar muito menos coisas de tecnologia de desenvolvimento web para vocês do que se eu trabalhasse com o ASP.NET MVC, tá? Então nós vamos escolher ele e vamos escolher aqui um local para salvar a nossa aplicação. Bom, vou deixar aqui e vou dar um OK, tá? Beleza, deu um OK lá. Acabei de criar o projeto, né? Deve demorar um bocadinho aí. Beleza, estamos aqui com o nosso projeto, tá vendo? Veja que ele tem, eu tenho aqui a minha solution. O que é a minha solution? É a solução inteira, né? Todo o meu projeto. Só que toda essa minha solution tem, por agora, só esse projeto, que é o dinoracer.view. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito na solution e vou adicionar um novo projeto nela. Para eu ter o quê? Numa única solution, eu ter nesse início 2 projetos. Então cada projeto ele vai ficar como uma camada para mim, tá? Por isso que eu consigo pegar um projeto e publicar num servidor, e pegar um outro projeto e publicar num outro servidor. Por quê? Porque eles são projetos diferentes que estão dentro da mesma solution, tá? Então eu vou adicionar um novo projeto aqui e eu vou dar o nome para ele de Dino Racer mesmo, só que agora eu vou chamar ele de .DAO. DAO é a sigla para Data Access Object. Então aqui dentro desse DAO eu vou deixar as camadas de model e controller juntas numa mesma camada, tá? Mas eu poderia criar uma camada de controller e uma camada de model separado, tá? Mas tipo assim, para o nosso contexto eu vou fazê-la junta, tá? Mas eu poderia criá-la separada e poderia criar outras camadas aí, tá? Que assim, no decorrer das aulas a gente ainda vai criar, acho que mais umas 2 camadas. Beleza. E aí eu tenho lá dentro de uma mesma solution 2 projetos. Lembrando que esse projeto aqui, olha, essa camada, se você olhar direitinho, ela está em negrito. Significa que se eu der um play, vai ser uma página que está aqui dentro desse projeto que vai iniciar como página principal do meu site, tá? Então, que eu vou fazer aqui? Eu vou, na camada de DAO, eu vou apagar tudo que eu não preciso, porque eu já tenho aqui, olha, praticamente eu tenho algumas páginas já prontas, tá? Que
já vem como modelo para eu começar a desenvolver a partir daqui. Então, olha, essa scripts eu não preciso, posso apagar. About, Contact, Default, Site Master, Site Mobile Master, essa galera que eu posso apagar. Images eu posso apagar. Beleza. E aqui eu vou deixar essa galera, porque essa parte aqui é a camada de visão, então isso aqui vai ter uma página mesmo, tá? O que é o normal de uma aplicação? Veja bem, você constrói aplicativo porque o seu usuário não sabe mexer no banco de dados. Então, o teu aplicativo, na verdade, ele é uma interface para que o cara mexa na tela e aquela tela ela faça alguma coisa que mexa no banco de dados, certo? Então, se o seu usuário já te soubesse, por exemplo, mexer em banco de dados, ele mesmo poderia fazer as coisas. Então, a nossa ideia aqui é que essa camada de view, ela precisa acessar a camada de DAO. Por quê? Porque o que eu faço na tela, eu vou disparar funcionalidades aqui na tela que vão precisar pegar dados, alterar dados, remover dados, ou buscar dados do banco de dados. E essa camada de DAO aqui é a camada que vai lá no banco de dados e faz todo o trabalho para mim, certo? Então, esse cara aqui tem que conseguir ver esse cara aqui. Tá tranquilo? Beleza, então como é que eu vou fazer? Olha aqui em Reference, de dentro do View, eu vou adicionar uma referência ao meu projeto DAO. O que isso vai fazer em termos práticos? Quando eu compilar o meu projeto, ele vai pegar esse DinoRacer.DAO aqui e vai criar uma DLL para mim, e essa DLL vai ser agregada aqui no DinoRacer.view, beleza? E aí eu vou conseguir utilizar ela aqui dentro. Então, olha, eu vou no Reference, botão direito, Add Reference. E aí, olha, eu vou adicionar essa referência aqui, ó. Marquei, ela já fica ali, porque é uma referência que está dentro do próprio projeto. Dou um OK, beleza. Ela vai ficar aqui dentro e tal. E aí, a partir de agora, eu consigo, dentro das classes aqui, eu consigo chamar ou instanciar classes que vão estar aqui no DAO, beleza? Bom, então aqui eu já vou me organizar para fazer as minhas duas camadas, né? Então hoje a gente vai praticamente fazer a camada de model, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar duas pastas. Vou chamar uma pasta de model para eu deixar as classes de model aqui e vou criar uma outra pasta chamada de controller, beleza? E agora eu vou começar a programar a minha camada de model. A camada de model é muito simples de programar. Eu simplesmente vou ver aqui o meu modelo de banco e vou criar uma classe para cada tabela desse modelo, certo? E todos os atributos que tiverem em cada tabela, eu vou criar como uma property dentro da minha camada de model, dentro da classe. Então, o que é uma property? Uma property é uma variável privada com getSet. Vocês manjam isso? Encapsulamento? Mais ou menos? O que é encapsulamento? Encapsulamento é eu pegar e criar variáveis que são privadas na classe, ou seja, só a própria classe consegue acessar essas variáveis.
e aí eu fazer o acesso de outras classes nessas variáveis através de métodos públicos. E aí a gente tem os métodos get, que são para pegar valor dessa variável, e os métodos set, que são para colocar valor nessa variável. No Visual Studio, isso é um pouquinho diferente, porque ele cria properties. As properties, elas já são uma coisa só, a declaração da variável com get e set. Beleza? Então, eu vou fazer uma aqui, e aí a gente já vai continuar. Nós vamos criar aqui o obstáculo, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, vou adicionar uma classe, vou dar o mesmo nome para ela, né? E a partir daí, simplesmente eu só vou adicionar as properties, tá? Então, no nosso caso lá, código, já vou fazer isso aqui também, ó. Se eu quiser saber aqui no banco como é que está uma determinada classe, eu posso fazer o seguinte, ó, select asterisco from o nome da tabela, né? No nosso caso a tabela obstáculo, tá? Se eu der um F5 aqui, ele vai listar para mim, ó, o conteúdo da tabela. Como a tabela não tem nada ali. Mas se eu quiser saber assim, uma descrição da tabela, quais são os campos, os atributos que essa tabela tem e qual o tipo de dado e tudo mais, eu posso usar uma storage procedure, por causa disso que a sigla é SP, tá? É uma storage procedure chamada SP help. Olha lá, já fica até marrom a parada. E aí eu passo o nome da tabela. Beleza? Quando eu faço um SP help, ele me mostra aqui, olha, tudo que tem na tabela. Ó, atributo, tipo, se é um campo computado, tamanho, enfim, ele me mostra várias informações dessa tabela. Me mostra ali embaixo, ó, chave primária, as constraints que existem, tá vendo? Com os nomes dela, o que elas fazem, e aí vai, ok? Então a gente vai usar bastante esse SP help aí. Mais tarde nós vamos criar as nossas histórias de procedure. Então, comumente a gente deixa a sigla, o prefixo, né, SP para as histórias de procedure do SQL Server. Quando você vai criar a sua história de procedure, geralmente a gente coloca um prefixo nela de SPU, que é a história de procedure do usuário. E aí você coloca SPU, underline e o nome dela. Mas isso assim, não tem nada obrigado, mas é um indicativo para você depois ter mais facilidade para encontrar os seus códigos, tá? Então lá, o código é int. Então eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer da seguinte forma. Você digita prop e dá um tab 2 vezes, ó, tab, ele já faz isso por você. Tá? Então aqui já é a declaração da variável com get e set. Então se você der um outro tab, tá vendo que o tipo de dado está selecionado? Isso não é obra do coisa ruim. Quando você dá um tab, ele já faz isso para você. Aí você dá um tab de novo, ele já seleciona o nome da variável e aí você só troca. Beleza? Então ó, prop tab, beleza. Aí agora, nosso próximo é varchar, né? Que eu vou deixar como string, aí dou um tab de novo, nome. Bom, então essa daqui seria a nossa primeira classe de módulo. Tá? Essa camada é muito simples, é basicamente fazer isso.
Obviamente que a gente fez da tabela obstáculo. Essa tabela obstáculo, se você olhar lá no modelo, ela não está relacionada com ninguém. Então agora a gente vai fazer das outras tabelas que tem relacionamento, tá? Então essas outras tabelas aqui vão ter relacionamento. Eu vou começar fazendo de jogador. Por quê? Porque o jogador não depende de outras tabelas. Então eu vou fazer primeiro de jogador, depois eu vou fazer de estatística e por último eu vou fazer de partida, porque a partida tem os jogadores. Aliás, eu vou fazer de jogador, depois de partida, porque a partida precisa de dois jogadores, né? E por último a estatística, porque a estatística precisa de uma partida e um jogador. Beleza? Então aí, nesse caso, eu já tenho ordem para fazer. Aí eu vou lá, botão direito, add class. Vou criar a classe jogador. E aí a gente já começa. Bom, agora a gente vai lá pro partida. Olha só, aqui eu já começo a ter que relacionar o jogador 1 e o jogador 2 com a partida, beleza? Então eu vou criar a minha property, só que o tipo de dado já é o tipo jogador, e aí eu vou chamar de jogador para manter os mesmos nomes que estão no banco de dados. Eu vou chamar de jogador 1 e jogador 2. Dessa forma você consegue fazer o relacionamento. Então, na verdade, aqui no banco, esse tipo de dado ele é do tipo int, certo? Por quê? Porque ele tem o mesmo valor da chave primária, ok? Porque ele é chave estrangeira. Lembra que eu falei para vocês? A chave estrangeira é alguém que na tabela jogador era a chave primária, algum dos valores que estava no campo código da chave primária, da tabela jogador como chave primária, vem através de um relacionamento, vem para outra tabela como chave estrangeira, tá certo? Só que o que acontece? Quando eu começar a trazer dados do banco de dados para a minha aplicação, provavelmente eu vou ter que mesclar essas informações. Eu vou querer saber, por exemplo, da partida, o código da partida, a data dela, vou querer saber nome, nick, e-mail, data de nascimento, senha do jogador 1 e vou querer saber as mesmas informações do jogador 2. Então, eu crio aqui na minha classe um objeto desse jogador, porque eu não posso trazer só a chave primária dele, porque quando eu for buscar isso do banco de dados, eu não tenho como jogar todos esses valores na aplicação, tá certo? Então, e isso tem muito a ver também com com a visão que o usuário vai ter do teu jogo, porque para ele uma partida já é composta pelos dois jogadores, e se ela é composta pelos dois jogadores, esses caras já são conhecidos, então você já basicamente sabe tudo deles, tá? Bom, a mesma coisa vamos fazer lá para a estatística. Beleza. Então, olha só, basicamente a gente terminou aqui a camada de model do nosso jogo. Aí agora a gente vai ter que ir para fazer outras camadas. Tá joia? Tranquilo? Bom, o que eu vou fazer com vocês agora? Vocês já conhecem alguma coisa de SQL?
Nada, nada. Então, antes da gente continuar, porque assim, a ideia é agora a gente partir para a camada de controle. Então, o que nós vamos fazer na camada de controle? Eu vou mostrar para vocês métodos para vocês inserirem, alterarem, excluir, consultar dados do banco de dados usando essas variáveis. Então, o que é a ideia do que a gente está fazendo nessa camada de DAO? Eu vou pegar da tela, vou pegar valores e vou colocar nessas variáveis para poder criar os objetos. Aí eu vou usar a camada de controller para pegar esses valores que vão estar nessas variáveis e mandar esses valores para o banco de dados. Da mesma forma, quando eu buscar a informação do banco de dados, se eu buscar uma informação, eu vou criar uma instância de algum objeto desse da camada de model e jogar os valores que vieram do banco para essas variáveis para eu poder trabalhar na tela. E se eu for buscar um conjunto de dados do banco de dados, por exemplo, eu quero buscar, sei lá, todos os meus jogadores para poder fazer um ranking entre eles. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma coleção, um vetor de jogadores para, quando eu trouxer esses dados do banco de dados, eu ir populando esse vetor, né, em cada posição dele uma instância de jogador, populando eles para eu poder trabalhar com eles na tela. Então, assim, se eu não tiver pelo menos uma ideia de banco de dados, de insert, delete, update, select, tal, vai ficar meio complicado para eu fazer essa parte, beleza? Então, a gente vai pro banco e eu vou começar a mostrar para vocês, assim, o que vocês tiverem dúvida, eu vou fazer uma passada bem rápida, mas o que vocês tiverem dúvida, a gente já vai tentando resolver. Então, olha só, o primeiro cara que eu vou colocar valor lá é o obstáculo, tá? Então, veja bem, eu tenho aqui, olha, todos esses campos no obstáculo, código, nome, valor, efeito, tempo, após, tentativa de salto, fracasso. Deixa eu ver se eu tenho alguma regra aqui, além da chave primária. Olha só, eu tenho valor default para fracasso, tentativa e valor. Tá vendo? E eu tenho a minha chave primária, que é nesse cara aqui, olha. Eu tenho a minha chave primária, que é o campo código, tá vendo? Que ele é autonumerado. Então, qual que é a ideia aqui de eu fazer um insert? Eu vou usar a palavra, né, reservada, insert into, e aí eu passo no primeiro parêntese o nome dos campos que eu vou inserir, values, os valores que eu quero inserir para cada campo. Sempre vai ser assim. Então, eu posso, no caso, omitir alguns campos. No meu caso, o campo código ele vai ser omitido porque ele é autonumerado. Então, o próprio banco de dados vai cuidar desse cara para mim. Então, eu já vou começar aqui, ó, com os campos nome, valor, efeito, tempo após, tentativa de salto, fracasso de salto. Deixa eu ver se tem mais algum. Beleza, isso aí. Aí, no values, eu vou colocar lá os valores. Então, entre aspas, simples, todo campo que é string, né? Sei lá, João... valor, sei lá, 10, efeito 3, João não, vamos colocar aqui pedra,
efeito 3, tempo após 5. O efeito não é um char? O efeito é um char, tô doidão. O que vai fazer essa pedra? Lentidão. Lentidão. Isso aí. Aí tempo após 5, tentativa de salto. Nesse caso tá 0, né? E fracasso de salto 0. Beleza? Aí eu vou selecionar e mandar executar. Deixa eu ver o que deu de erro aqui. Próxima sintaxe. Olha só que besteira que eu fiz. Obstáculo. Insert into o nome da tabela, né? Aí sim que vem os campos que eu vou inserir e depois os valores. Beleza, ela manda inserir, rodou. Eu posso omitir todos os campos. Vamos copiar esse cara aqui, vou colar aqui embaixo. Eu posso omitir todos os campos que eu tenho aqui como valor default. Então, fracasso no salto. Fracasso no salto é o último cara. Então eu vou apagar o último. Caramba. Fracasso no salto é o último cara. Vou apagar o último valor. Tentativa de salto. Vou apagar. Aí tentativa de salto aqui também eu apago. E valor. Que eu já até tinha apagado, né? Era o 10, né? Então ficou aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então vamos colocar aqui, sei lá, árvore. O que a árvore vai ocasionar? Parada de 2 segundos. Pronto. E aqui, tempo após, vamos colocar assim, 3. Beleza, eu posso fazer dessa forma, porque os campos ali que eu não estou colocando nesse insert, eles já têm valor default, então eles vão ter valor mesmo assim. Aí mandei executar, olha lá, estão lá. Qual seria o valor padrão deles? Você definiu antes? Então, os valores padrão vão estar aqui, se eu não me engano. Aqui, 0, 0, 0. Beleza? Aí a gente pode, vou dar um Ctrl R aqui para assumir essa parte de baixo. Eu posso lá testar, select asterisco, que significa tudo, né? From obstáculo. E aí eu coloco, eu consigo ver. Olha lá, eles ficaram zerados. Beleza? Eu posso ordenar esses valores, eu posso pegar só parte das informações. Lembrando o seguinte, esse select aqui, essa consulta aqui, ela é a pior que tem. Então, a gente faz só para fazer um teste, assim, mas nunca usem em aplicações de vocês o asterisco, tá? Isso aí é trabalho de preguiçoso. O que acontece? Toda vez que você usa o asterisco, o banco de dados tem que fazer consulta lá no MSDB para descobrir quais são os campos que existem na tabela obstáculo, para depois ele pegar esses campos, remontar o seu select e aí sim executar, entendeu? Então essa consulta ela demora bem mais, tá? Porque o que atrasa o uso de banco de dados? O que atrasa o uso de banco de dados e deixa ele lento é acesso a disco. Então toda vez que eu tenho que fazer uma leitura no HD para voltar com informação, cada leitura a mais que eu faço é mais lentidão. Então no nosso caso a gente quer a parada
voando, tá? Então, sempre quando for fazer, ó, select e aí você vai colocar os campos que você quer. Código, nome, valor, efeito, tempo após, tentativa de salto, fracasso salto, tá? E aí você vai ter o mesmo resultado. Aqui eu posso ordenar também. Então aqui, ó, order by. Então eu posso ordenar, por exemplo, por tempo após. Tá vendo? Então, ó, ficou aqui, ó, 5, 3. Se eu executar esse cara aqui, ó, 3, 5. Tá vendo? Eu ordenei pelo tempo. O padrão da ordenação é esse cara aqui, ó, ASCII, que é o valor default, tá? Então a ordem ela é ascendente, né? O ASCII de ascendente. Se eu quiser ordenar de forma descendente, ou seja, do maior para o menor, que é o caso que você vai, por exemplo, utilizar quando você for querer saber o rank e tal, então olha lá, aí você coloca, aí o desk é obrigado a colocar. Se você quiser em ordem descendente, é obrigado a colocar, tá? Por exemplo, se eu quiser, vou copiar esse cara aqui. Eu também trabalho com funções que eu posso ter aqui nesses caras. Então, por exemplo, assim, eu quero saber o total de tempo após. Então, eu posso pegar essa galera aqui, olha. Cadê o tempo após? Está ali. Vou tirar esse cara aqui, olha. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, o seguinte, eu posso usar funções do próprio SQL lá. Por exemplo, a função de soma. Aí, cara. E aí, ó, essa função de soma, ele vai somar todo mundo lá. Beleza? Sim. Aí eu posso colocar aqui, ó, sei lá, soma. Tá? Então, ao invés de aparecer assim, nenhuma coluna, vai aparecer lá soma. Mas ele cria essa coluna nova lá Não, ele não cria. E isso aí só tá para o meu select. Ele faz o cálculo só para o meu select. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, média, ó, beleza? Posso colocar, eu acho que é max. E isso aí é só para consulta ou você consegue fazer alguma coisa com esses valores que você está criando? Então, eu consigo programar com esses valores. Entendeu? Eu consigo programar com esses valores, eu consigo criar objetos de banco, por exemplo, eu consigo armazenar, vamos supor, eu consigo criar uma view no banco de dados. O que é uma view? É uma visão de uma ou de várias tabelas no meu banco. E essa view, ela mostra para você na forma de tabela o resultado de um select. Então eu posso pegar dados de uma ou várias tabelas e montar tudo certinho para você já fazer busca direto nessa view, como se fosse uma outra tabela. Então fica assim, no final das contas, um select em cima de um outro select. Beleza? Então eu já posso deixar, sei lá, uma view de ranking já calculada. Aí quando você quiser, você pode, eu quero pegar o ranking. Tal. Eu posso utilizar, por exemplo, assim, ó, o ranking. Você imagina o seguinte, ó,
estou pegando aqui a galera toda, certo? Ah, mas o ranking eu quero só pegar o melhor. Quero pegar o cara de pontuação mais alta. Então, ó, eu vou fazer em cima de ponto, né? É porque o nosso ponto aqui está zerado, né? Em cima de de valor. Vamos colocar lá, ó. Eu quero pegar em cima de valor. Aqui, olha lá, já estou pegando, ó, o primeiro valor é 10, o segundo é 0. Tá. Só que aí, dessa forma, se tiver 100 mil pessoas no banco, né, 100 mil obstáculos lá cadastrados, vai trazer todo mundo. Então eu posso delimitar, não, eu só quero o maior. Então eu vou colocar aqui, ó, top 1. Só vai trazer o primeiro maior. Ó. Top 100 traz o 100 primeiro. Se eu quiser o top 10, eu coloco lá top 10, eu vou trazer só os 10 primeiros e vou montar um ranking em cima desses caras. Justamente com o mesmo valor. Se selecionar select top 1, se tiver 2 de 10, ele vai pegar. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e colocar na ordem. E aí, mas na ordem, os dois são 10. O que ele achar primeiro, vai colocar primeiro. Entendeu? Então aí é na ordem de busca dele. E essa ordem de busca vai acontecer em relação a isso aqui, ó. Eu dei um Ctrl L, tá? Esse Ctrl L, ele vai mostrar para mim como é que o banco de dados está executando a consulta que eu passei para ele, tá? Então aqui, olha, ele está gastando 78% do custo dessa consulta, ele está gastando para ordenar. Tá vendo? E 22% para fazer uma busca no índice clusterizado. Tá vendo? Isso aqui é uma boa de fazer, ó. Então, o que ele está dizendo para mim? Ó, eu estou usando o seu índice. Você imagina o seguinte, quando ele não usa o índice, imagina você querer procurar um assunto dentro de um livro e você não utilizar o índice para localizar aquele assunto. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a ler o livro. Certo? O assunto que você quer pode estar na primeira página como pode estar na última. Então, geralmente, na média, quando você não usa o índice, você está fazendo uma busca mais lenta. Então, por exemplo, quando você dá um Ctrl L assim e olha o teu banco, se o parâmetro que você está buscando no teu banco não está fazendo uma busca no índice, você pode ter certeza que ou está faltando você criar índice ou você está consultando de uma maneira que não está muito bacana, tá? Mas aí lembre-se o seguinte, tá vendo que ele está marcando aqui que esse índice é clustered, esse índice é clusterizado. O que significa? Que o índice é a própria tabela. Por quê? Porque eu criei, quando a gente criou essa tabela, nós colocamos lá o campo código como índice, como chave primária. Então toda chave primária é índice. E eu coloquei o campo código como autoincremento. Então o que acontece? Ele já nasce na ordem. Então o banco de dados não tem trabalho de pegar e colocar todo mundo na ordem crescente para ele poder fazer a busca. Certo? Então isso facilita e ele não precisa criar um cara à parte para colocar aquele índice na ordem e depois fazer a busca. Então isso significa índice clusterizado. O índice ele já aproveita a própria tabela. Quando o índice é non-cluster ou não clusterizado, o que ele tem que fazer? Imagina o seguinte, se você coloca como índice o CPF da galera que vai jogar. Pô, não tem como você dizer que, olha, quem tem o CPF mais baixo vai se cadastrar primeiro. Não tem. A galera, cada um vai conhecendo o jogo, vai entrando. Provavelmente quem é mais velho tem o CPF de número menor e quem é mais novo tem o CPF de número maior. E essa galera vai se embolando. Então não está ordenado. O que ele tem que fazer? Ele tem que criar um índice separado. Então é como se ele criasse uma cópia dessa tabela separada,
só que já ordenado pelo índice, para ele fazer busca ali. Então, surge a ideia, né? Então eu devo sair criando o índice da porra toda. Não. Por quê? Porque cada coisa que você coloca, cada insert que você faz na tabela, o que ele tem que fazer quando o índice não é clusterizado? Ele insere na tabela e atualiza no índice. Porque senão aquele índice fica sem o resultado para ele fazer a busca. Então, quando eu tenho um monte de índice que não é clusterizado, o que vai acontecer? Eu fico mais rápido para a busca, mas fico mais lento para inserir. Fico mais lento para alterar, fico mais lento para excluir. Por quê? Porque cada vez que ele insere, altera e exclui, ele tem que fazer isso na tabela, depois tem que fazer isso no índice. Beleza? Tranquilo? Então, assim, só um pequeno indício. Bom, vamos fazer rapidinho aqui um script de insert para as outras tabelas, para a gente poder começar a ver como é que eu vou trazer dados de mais de uma tabela, tá? Então aqui, vou colocar aqui, eu vou cadastrar uns 4 jogadores. Nome, nick, senha, e-mail, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Não, porque o código ele é autoincremento, né? Então aqui, ó, nome, nick, senha, e-mail e data de nascimento. Date get date. Eu vou colocar a data como sempre a data de agora, porque isso aqui é meio chatinho, porque o banco trabalha com ano, mês, dia, e a gente dia, mês, ano, então tem que ficar fazendo as trocas. Então, olha lá, se eu mandar selecionar, inserir todo mundo, olha lá, todos eles deram pau, porque aqui, ó, violação da restrição unique, tá vendo? Então, você já começa, como a gente só colocou unique no script, olha só, ele coloca o K, jogador, e ele dá um timestamp. Tá vendo? Então, se você não sabe o que é, você vai ter um tempinho para ralar. Por isso que eu tinha comentado com vocês que é importante, na hora de você criar uma restrição ou criar alguma parada no banco, uma chave primária, uma chave estrangeira, tal, você pegar e dar um nome para ela. Porque senão ele gera uma praga do nome assim, ó, que se a gente não estivesse lembrando, a gente ia passar aperto. Então, ó, vou colocar aqui, ó, o primeiro, ó lá, uma linha afetada, tá vendo? Então, ele deu pau a partir desse cara aqui, ó. Ele deu pau nesses 3. O primeiro ele deu um insert. Então, eu vou colocar aqui, ó, nesses 3, eu vou colocar teste 1, 2 e 3. E aí eu vou rodar esses 3. Beleza. Tranquilo? Aí agora nós temos partida. Bom, insert into partida.
A partida nós temos o código, não precisa, a data, jogador 1 e jogador 2. Bom, aí, olha só, a data eu vou pegar o getDate mesmo. Jogador 1, jogador 2, deixa eu só lembrar aqui, porque eu acho que o sp help partida, olha só, na partida, se eu não me engano, a data tá já pegando a data atual, tá vendo? A gente colocou lá um default para a data, então eu não vou nem colocar a data aqui, ó. A nossa partida se só informa quem é o jogador 1 e quem é o jogador 2. Beleza? Bom, vou colocar também umas 4 partidas. Aí, tem um outro detalhe. Eu preciso saber, aqui ó, quais são os códigos de jogador. Teoricamente seriam os jogadores 1, 2, 3 e 4, né? Porém, olha só, cada tentativa de insert, ele gera um novo número. Entendeu? Então, olha lá, como deu problema no 2, 3 e 4, ele já pulou do 1 para o 5, tá? E esse número não volta. Então, se você estiver testando seu banco, testando, toda hora dá pau no insert, você só está aumentando o número da chave primária, não te dá problema nenhum. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, jogou 1 com 5, 5 com 7, aí jogou 1 com 6 e 6 com 7 são as partidas. A gente só está dando insert nas partidas. E jogou lá agora 6 com 7, isso, 6 com 7. Beleza, todo mundo foi. Agora vamos ver o seguinte: quem são esses caras que jogaram com quem e em qual data? Tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que selecionar dados da partida com dados de cada jogador da partida. Tá? Então eu vou fazer o simples primeiro. Eu vou pegar uma partida e dados do jogador 1. Tá joia? Então olha lá, eu vou fazer o seguinte, ó, select. Como eu tenho aqui, olha, tá vendo? Na partida eu tenho o campo código e no jogador eu tenho o campo código. Então eu não consigo trazer esse campo código só com código puro. Por quê? Porque o banco de dados não vai saber se eu quero o código da partida ou se eu quero o código do jogador. Então, para eu trabalhar com esses caras, eu vou ter que dar um apelido para cada tabela. Tá certo? Vou ter que dar um apelido para cada tabela. Não, eu vou dar um apelido para cada tabela e aí todos os campos daquela tabela eu vou ter que chamar apelido ponto nome do campo. Mas eu já não tenho um apelido. A partida de jogadores seria o apelido ou... Não, partida é o nome da tabela. Aí eu vou dar um apelido para ela, por exemplo, vou chamar ela de P. Então, quando eu quiser o código da partida, eu vou ter que chamar p.código. Tá certo? Então, olha o que eu vou ter que fazer lá. Ó. Eu vou pegar da partida só o código e a data. Por quê? Porque o jogador, na verdade, eu vou pegar os dados daquele jogador. Tá beleza? Então, olha lá o que eu vou fazer. Ó. p.código e p.data. Você pôs o P já em algum lugar? Não, ainda não disse que o apelido é P. Mas eu vou ter que fazer assim, ó. From partida
SP. Ah, ele já aceitou. Tá certo? Aí, agora, eu vou continuar colocando os campos que eu quero. Então, eu vou chamar esse jogador de J1. Por quê? Porque eu tenho que relacionar ele de novo. Ó. Eu peguei da partida, eu estou vindo por esse relacionamento para pegar o jogador 1. Depois, eu ainda vou ter que voltar por esse relacionamento para pegar o jogador 2. Que são 2 caras da partida. Tá? Então, eu vou fazer, ó, J1, ponto. Eu já vou deixar isso aqui copiado, né, para não ter que ficar código, nome, deixa eu ver o que mais que tem. Código, nome, nick, e-mail e data de nascimento. Pronto. Nick, e-mail, data nascimento. Aí, beleza. Ó, então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que juntar os dados de uma tabela com os dados da outra. Então, eu vou colocar aqui, ó, inner join. Estou fazendo uma junção com a tabela jogador SJ1. Já apelidei. Só que, nesse momento, eu ainda tenho uma informação para passar. Eu estou juntando os dados da tabela partida com os dados da tabela jogador. Mas, se eu juntasse do jeito que está aqui, o que ia acontecer? Lembra lá da tia da quinta série, que passava 2 conjuntos, você tinha que fazer acho que era PA, né? Fazer o primeiro do primeiro conjunto vezes o primeiro do segundo conjunto. Então, por exemplo, assim, eu teria assim os conjuntos 1, 2, 3 e o outro conjunto 4, 5, 6. Aí, qual era o conjunto resultante, né? Seria 1 e 4. Depois seria 1 e 5, depois seria 1 e 6. Aí eu passaria para 2 e 4. Tá vendo? Eu estou multiplicando todo mundo. Então, cada elemento do primeiro conjunto eu vou multiplicar por cada elemento do segundo. Então, se eu deixasse assim, primeiro que usando o inner join eu não consigo deixar assim. Mas se eu deixasse assim, sem comparar, ele ia fazer, o banco de dados vai fazer a multiplicação. Então, ele vai pegar cada linha de uma tabela e relacionar com todas as linhas da outra tabela. Tá? Então, ia dar uma maçaroca violenta de dados que a maioria seria lixo. Tá? Então, eu tenho que dizer que esses caras se relacionam em algum campo. Então, olha, qual é o campo que eles se relacionam? Ó, o campo jogador 1 tem que ser igual ao campo código. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, P.jogador 1 tem que ser igual a jogador 1.código. Isso. Então, ó, o jogador 1 da tabela de partida tem que ser igual a J1, que é do jogador, o campo código. Então, aqui eu estou dizendo que ó, a chave primária tem que ser igual à chave estrangeira. Porque aí, na hora dele fazer essa multiplicação, ele não vai trazer tudo para mim. Ele vai trazer só os elementos que batem. Então, ó, até o momento, como é que está? Olha lá. Beleza? São as 4 partidas. Cada partida com alguém na posição de jogador 1. Só que está faltando o jogador 2. Então, olha só. Eu posso aqui também, ó, tá vendo? Código. Código do quê? Então, eu posso colocar aqui, ó. Código partida. O que tem?
É porque foram partidas diferentes, né? Aí, ó, a gente relacionou, ó, 1, tá vendo? Esse cara entrou 2 vezes como primeiro jogador. Aí os 5 e os 6 foram diferentes. Mas vai repetir esse cara, ó, como jogador 1, como jogador 2, e esse cara como jogador 1 e 2. E o 7 2 vezes como 2. Tá? Então, se eu for apelidando para eu saber, olha lá, ó, código partida, data. Então, eu vou colocar aqui, ó, no J1, vou colocar todos S underline J1, alguma coisa underline J1, para eu saber que é do jogador 1. Então aqui, ó, código, aí eu vou repetir o nome, código J1, nome J1, nick J1, e-mail e data de nascimento. Então agora eu sei o de todo mundo lá, que essa galera toda é de jogador 1. E aí, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que incluir o jogador 2. Beleza? Então, eu vou fazer, depois desse inner join, um outro inner join. Tá vendo? Eu peguei, ó, a tabela partida junta com o jogador. Depois o resultado, junta com o jogador de novo. Então, ó lá, vou fazer inner join, jogador. Ah, mas vai fazer 2 vezes? Sim, vou fazer uma vez para o primeiro jogador e uma outra vez para o segundo jogador. J2. Aí, agora, on, a partida ponto jogador 2 tem que ser igual a jogador ponto código. Opa, tem que ser a J2 ponto código. Beleza. Vou pegar essa galera aqui, olha, que tá... O J1 faltou... o nick faltou J1, né? Vou pegar essa galera aqui, ó. Vou copiar, vou meter uma vírgula ali, né? E vou colar essa galera aqui, substituindo por jogador 2, né? Vamos testar. Beleza. Então, ó lá, eu tenho todo mundo. Beleza? Então aqui, ó, a primeira é João com José. Olha lá, 1 com 5. Ó, 1 com 5. A segunda é 5 com 7. 5 é o José, 7 é a Renata. A terceira, 1 com 6. 1 o João, 6 a Lúcia. A quarta é 6 com 7, ó, 6 a Lúcia, 7 a Renata. Beleza? E assim eu pego. Agora está faltando eu colocar essa galera com as estatísticas, certo? Que aí eu teria que dar um insert nas estatísticas e pegar a estatística de cada um, tá? Eu poderia, eu quero saber só as partidas que o João jogou. Então eu vou colocar aqui, ó, lá no finalzão eu vou colocar a minha restrição, ó, where, onde partida, não, vou colocar aqui, ó, onde jogador 1 ponto código igual a 1, só que aí agora eu tô pegando só onde o João é jogador 1. Deixa eu ver se tem alguma dele como jogador 2. Não.
Vou pegar o José. O José tem como jogador 1 e tem como jogador 2. Beleza? Pode entrando aí, André. Ó, aí eu vou colocar um ou. Ou J2.código